Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, a Notícias de Frente está no ar. Agora são 5 horas e 59 minutos, 24 graus. E eu dou bom dia também ao Antero Paz de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E vamos começar então esta terça-feira com imagens do trânsito aqui da capital através das câmeras da CEMOB. Vamos saber aí qual que é a região, rodovia Palmiro Paz de Barros com a Fernando Correia, ali nessa região. Olha, a pista molhada, né? Parece que tem alguns pontos aqui da capital que já choveu um pouquinho, chuvas isoladas. Então, Na região do Cochipó ali, uma leve garoa a partir das 5h30, por aí. Lúcio pegou essa garoa então. Então, atenção principalmente aos motociclistas, viu? Pista molhada em algumas regiões. Aqui no Consil ainda está seco, Lúcio. Ainda não teve essa garoa. A gente tem mais um... Seco e quente. Seco e quente, isso mesmo. E põe quente nisso. Mas aí, imagens do trânsito também nesta região. Trânsito tranquilo, ainda é muito cedo. Daqui a pouco começa o movimento mais intenso. Olha, vamos começar a notícia de frente também indo para o GD, o portal Gazeta Digital, falar do TCE. Vamos aqui à tela do GD, gastos para o governo. O TCE nega pedido de regulamentação da VI de secretários. O Tribunal de Contas de Mato Grosso negou que o projeto de lei apresentado para a Assembleia Legislativa teve por finalidade também considerar os secretários de Estado e secretários adjuntos do governo de Mato Grosso. Uma emenda da liderança partidária da Assembleia Legislativa possibilitou o pagamento aos secretários do governo. O TCE disse que, se houve vício formal na mudança feita pelo Legislativo, caberá questionamento. O TCE fez aí o comunicado à Associação dos Membros do Tribunal de Contas, ressaltando que o objetivo da Corte de Contas era de colocar na legislação atual uma prática que já acontecia no TCE, ou seja, o tribunal já pagava verba indenizatória aos seus servidores, mas isso não estava na lei, apenas em resoluções internas do órgão auxiliador do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas que não tem nada a ver com a verba dos secretários, não é isso? É isso. Não é isso? Isso mesmo. Isso daí é coisa da Assembleia, né? Aí no Jornal A Gazeta aí também tem uma informação hoje que o governo diz o que aí, Antero, no Jornal A Gazeta de hoje? O governo diz o seguinte: o governo contesta dados sobre a VI. O governo de Mato Grosso contestou o tamanho do impacto máximo da verba indenizatória criada para secretários adjuntos e presidentes de autarquias e fundações. Segundo os cálculos do governo, o impacto será de cerca de 7 milhões e não de 16 milhões, como afirmou erroneamente a reportagem de A Gazeta. A informação correta, conforme o governo, é de que o número de beneficiários e o valor das verbas indenizatórias pagas será menor do que o que foi revelado. Bom, para o Tribunal de Contas, a responsabilidade da VI lá dos secretários é da Assembleia. O governo diz que não vai gastar tanto assim, não é aquilo que foi dito, é um pouco menos. Só que é o seguinte, né? Da RGA ninguém fala, né? Da RGA ninguém fala. De pagamento. Aí eu acho que isso é que enfraquece o governo. Infelizmente, a questão pública, ela exige alguns sacrifícios. Porque, cá para nós, você ser secretário de Estado exige um sacrifício enorme. Porque a remuneração não é boa. Aí fala assim, puxa, a remuneração não é boa, 15 mil por mês, 15 mil por mês bruto. Menos 27,5% do imposto de renda. Menos 11%, aliás, 14% agora de desconto para a Previdência. Eu acho que vai num número, quer dizer que são menos 39%. Dá quase 40% de 15%, dá menos de 9 mil por mês. E é uma verba pequena para alguém que tem a responsabilidade de ser secretário de Estado. Então, que o governo tenha interferido para nomear, para indicar a melhora dos salários dos secretários de Estado,
é absolutamente compreensível, porque eles ganham mal. Agora, convenhamos, a oportunidade de fazer isso não era agora. O governo deveria esperar o momento em que vai anunciar a retomada da concessão da RGA para corrigir também essa injustiça, porque é injusto o secretário do Estado ganhar só isso. Ou então corrige o subsídio. Olha, o secretário do Estado passa a ganhar 35 mil reais. Aí tudo bem, não precisa dar VI. Né? Agora, o secretário do Estado ganhando 17, o subsecretário do Estado ganha 9 mil. Com esses descontos, ganha 4.500. Para você ser subsecretário de Estado, trabalhar sem hora, etc. e tal. Então, que há injustiça na remuneração do secretário, do subsecretário, não há nenhuma dúvida. Mas, politicamente, a oportunidade não era essa a melhor oportunidade. Teria que ser oferecida a VI juntamente com a retomada da RGA. Porque se é injusto isso com o secretário, mais injusto é o servidor que ganha R$ 1.500, R$ 2.000 não ter a reposição geral anual, não é ganho. E esse servidor que ganha menos, Antero, como você acabou de dizer aí, a VI foi aprovada, sem falar no subsídio, só a VI vai ser bem maior do que o salário dele. Os salários desses servidores que ganham menos. E aí o seguinte, a gritaria é grande, não é? Porque eles não conseguem entender. Eu falei, escuta, não pagam aqui meus 4% que eu tenho direito, porque a inflação corroeu o meu salário, e aí é o seguinte, aí os outros têm direito a um valor muito maior, apesar de num número aí de servidores pequenos, que são aí os secretários adjuntos, diretores de autarquias, mas não tem como o servidor que tem um salário menor não remeter a esse tipo de comparação. E aí, vamos supor que politicamente, é o que você colocou, não seria o momento mais oportuno para fazer isso. Eu não sei quanto que é a VI para secretário, né? Não está detalhado. Tem alguma coisa equivocada aí. Primeiro, por que esse projeto sem rosto? Se você for procurar o autor, quem que é o autor dessa proposta, não aparece. É sem rosto. Está lá, lideranças partidárias. Não é assinado por ninguém. Mas é sempre assim, não é, Antero? Quando não querem colocar digital, eles fazem isso, né? As lideranças partidárias apresentaram. Filho feio não tem pai, né? Isso. E aí é o seguinte, então o Lúdio está certo, tem que contestar isso, porque assim, como é que o servidor vai receber? Vamos supor, o servidor recebe R$ 1.500, teria direito a R$ 60 de reposição geral anual. 60. 50 mais 10. R$ 60. Aí o Estado vem e explica, olha, nós não podemos dar por causa do limite da lei de responsabilidade fiscal, mas pode dar 15 mil de VI para o secretário. Como é que pode dar 15 mil de VI para o secretário e não pode dar R$ 60 de reposição geral anual? Só que a reposição geral anual é sobre 90 mil servidores e isso dá um impacto danado. Eu sei. Por isso é que não tinha que ter esse subsídio agora. Tinha que aguentar. Não tem que fazer o que Pedro Taques fez também, de pagar por fora. Né? As pessoas têm que saber que estão ali prestando serviço público, porque a pessoa ganha dinheiro mais na iniciativa privada, né? Menos no serviço público. Eu estive em altos cargos no serviço público, eu fui senador da República. Eu sempre recebi muito mais como jornalista do que como senador da República. Porque é numa atividade privada. Ali eu ganho em função do que eu combino com os clientes que eu atendo. Então, assim, eu acho que o Estado deveria repensar, voltar atrás, antes que a Justiça pare com isso. Porque o Poder Judiciário vai mandar brecar esse monstro. Vai brecar esse monstro. Talvez não só em relação ao Tribunal de Justiça. Porque o Tribunal de Contas tem razão, eles estavam repondo o que já tinham. Eles apenas estão colocando na lei aquilo que eles já tinham. Mas aí fizeram um monstrengo que pode ser anulado. Ou será que acharam que esse jabuti
ficaria escondido, é isso? Que ninguém ia ficar sabendo que pegaram carona lá no projeto da verba indenizatória do Tribunal de Contas para atender os secretários adjuntos, os diretores de autarquia. E o assunto, Antero, o deputado Lúdio Cabral vai recorrer aqui no Tribunal de Justiça, não é isso? Só que é o seguinte, o assunto já está vai bater as portas lá do Supremo Tribunal Federal. O Observatório Social de Mato Grosso já está, a informação aqui é a seguinte, olha, que o Observatório Social de Mato Grosso, por meio da Confederação Nacional de Carreiras Típicas de Estado, acionou o Supremo Tribunal Federal contra a nova lei que institui verba indenizatória para secretários de Estado e seus adjuntos. A mesma legislação também aumentou e regulamentou a VI do Tribunal de Contas do Estado e já foi questionado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. As ações foram protocoladas nesta segunda-feira. Não vai nem ser analisado. Tem que ser analisado aqui. Não pode haver supressão na instância. Olha, vamos já começar com participação dos telespectadores. Nessa manhã tem gente participando sobre o assunto TCE. O WhatsApp está aí no cantinho da tela, olha, o 99987-2158. Marcos de Cuiabá. E por que os deputados eleitos deixam seus cargos para ser secretários de Estados? E o salário, como fica? Ele tem o direito de escolher. E aí ele escolhe o salário de deputado. Que é maior. Que é maior. Então ele pode escolher o salário de deputado, é por isso. Vamos... E só um registro aqui, Nayara, aproveitando aqui que a gente fala do Tribunal de Contas, destacar aqui algumas declarações do conselheiro afastado Antônio Joaquim, uma entrevista que ele concedeu ontem. Conselheiro chora, alega perseguição e chama Pedro Taques e Janot de bandidos. O conselheiro afastado do Tribunal de Contas, Antônio Joaquim, chorou nessa segunda-feira ao convocar uma coletiva para rebater os argumentos do Superior Tribunal de Justiça, que manteve o afastamento dele da Corte de Contas. Antônio Joaquim culpou o ex-governador Pedro Taques e o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se disse vítima de perseguição do ex-tucano. Aí a imagem do conselheiro afastado Antônio Joaquim. Do Chico Ferreira, essa imagem do portal Gazeta Digital. Aí Antônio Joaquim se disse vítima de perseguição do ex-tucano, porque decidiu concorrer ao governo do Estado nas eleições de 2018. Taques negou que tenha agido com perseguição política ao conselheiro afastado. E Antônio Joaquim ainda destacou que a perseguição ao nome dele começou depois que ele disse no Tribunal de Contas que iria se aposentar para voltar à vida político-partidária. O conselheiro afastado chegou a fazer uma linha do tempo para explicar o que aconteceu. Vamos voltar. O principal fato aí, porque aí tem que ver o mérito do que ele citou. Porque do que ele é acusado? Ele é acusado principalmente daquela venda da fazenda para o empresário Vanderlei Torres. Da Trimec. Para o empresário Vanderlei da Trimec. E o Silval Barbosa disse na delação que era sócio oculto do Vanderlei. E que o Antônio Joaquim sabia da sociedade dele, Silval, com Vanderlei. E que sabia que o dinheiro pago era de propina. Ponto. Vanderlei foi ouvido pela Polícia Federal. O dinheiro com o qual você comprou a fazenda do conselheiro Antônio Joaquim era de propina? Era. O conselheiro Antônio Joaquim sabia que era dinheiro de propina? Não. O conselheiro Antônio Joaquim sabia que a fazenda que o senhor estava vendendo para o senhor e também para o Silval Barbosa? Não. Eu fiz negócio, eu e o Antônio Joaquim. Ele era sócio do Silval, etc. e tal. Então, é isso que tem de acusação contra o conselheiro Antônio Joaquim. E ele disse mais, falou, pode ter 40 delações de Sérgio Ricardo, 50, eu até quero que ele faça, pode fazer quantas delações quiser, que eu não tenho absolutamente nada a ver com nenhum desses assuntos. É o que ele disse na entrevista. E disse que vai voltar a se pronunciar mais assiduamente para defender a sua honra
já que está há 2 anos e 6 meses afastado. Mas recebendo salário, né? Durante esse período. Recebendo salário. Ele chega até a fazer uma crítica quanto a isso no Tribunal de Justiça. Mas ele fala, mas eu preciso do salário. Então, o tribunal precisa decidir a minha situação. Vamos a mais um WhatsApp aqui, o pessoal participando com a gente. Vamos à tela. Senhores da notícia, é engraçado essa justificativa tanto do TCE e do Estado, e só para ludibriar o povo. Mais uma vez, a tal RGA. Assembleia e governo, quando os trabalhadores do Executivo terão direito contra... Bom, não entendi aqui muito bem o final do Ivonildo. Essa Assembleia, juntamente com o governo, é uma verdadeira aberração e enganadores, deve ser. Só favorece os bacanas, onera a lei de responsabilidade fiscal, que onera os servidores do Executivo. E aí tem mais participação. Bom dia, Nayara, Antero e Lúcio. Antero, você não acha que um secretário ganha R$9.000 líquido por mês é pouco? Você acha, perdão. Porque o cargo exige muita responsabilidade e as mordomias que o povo tem, você se esquece? E a responsabilidade do professor que educa o menor, não é salário do secretário, é pouco. Esses políticos ganham demais. É o Maurício do Poção. Maurício, eu acho assim, eu não defendo a mediocrização da administração pública, né? Porque o professor é professor, porque ele tem vocação para ser professor. Eu sou filho de professor. Meu pai foi professor de português durante 37 anos. E o professor é professor porque faz concurso público para ser professor. Porque estudou para isso, porque escolhe isso como profissão. Eu acho uma das mais belas profissões do mundo. Acho que tem que enxugar o Estado e valorizar professor, médico, quem fica na gestão pública. Agora, acho que o secretário tem que ganhar bem. Eu não posso concordar que um desembargador ganhe 35 mil e que um secretário de Estado ganhe 15. Eu acho errado. Eu não posso achar correto um deputado estadual ganhar 35 mil e um secretário de Estado ganhar 15. Eu estou falando de profissões correlatas, de responsabilidades semelhantes. Essas responsabilidades semelhantes deveriam exigir salários semelhantes. E aí, o seguinte, nessa comparação e aí... valorizar, claro, e nessa o salário comparação do que você fez aí, você comparou salário com salário, não é, Antero? Você não colocou nem a VI, não é? Porque aí se coloca a VI... Aí não tem como comparar. Fica escandalosa a diferença, não é? Porque eu acho que essa VI dos deputados, que é de 65 mil por mês, ela deveria ser questionada, né, gente? Porque, assim... 65 mil por mês, sem precisar prestar contas. Mas, Antero, olha o que o nosso telespectador fala aqui nesse WhatsApp. Será que os conselheiros afastados vão receber essa famigerada VI? Mas isso aí serve para o que o Antero está falando, em tempo. Não. Porque o cidadão não usa o referendo popular para derrubar esta lei da VI. Nunca tentamos nada. Até quando? Parece que isso causou indignação até dentro do Tribunal de Justiça. Parece que o desembargador Marcos Machado, como cidadão, não como desembargador, está propondo uma ação no sentido de derrubar isso. Aliás, o seguinte, né? Nós comentamos isso aqui no programa de ontem. De repente, a sugestão que foi colocada aqui poderia até ser acatada, né, pelo desembargador Marcos Machado, né? De mexer o seguinte, não mexer só com um ou outro poder ou instituição, não é isso? Atacar todos os penduricalhos para ver se acaba com esses privilégios aí que não se justificam, E aí, falando aqui em conselheiros, né? Tem aqui uma notícia também sobre Sérgio Ricardo. O Tribunal de Justiça cassou uma decisão de uma juíza da primeira instância e citou delações aí para bloquear 75 milhões do conselheiro afastado Sérgio Ricardo e de empresários aqui de Mato Grosso. A juíza Célia Regina Vidotti, da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Popular, negou num pedido de liminar o bloqueio das contas de Sérgio Ricardo e demais réus. Só que a desembargadora do Tribunal de Justiça, Maria Erotides, ela
deferiu o pedido do Ministério Público, porque o Ministério Público Estadual recorreu para que seja retomado o processo de ação civil pública contra o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo. Segundo o Ministério Público, um esquema de desvio de incentivos beneficiou o frigorífico Superfrigo por meio da propina que teria sido encaminhada para o grupo político comandado pelo ex-governador Silval Barbosa. Olha, quero saber os destaques de vocês para hoje. Lúcio, qual que é o seu? Meu destaque aí é para falar aí da última novidade aí nessa pré-campanha para o Senado da República. Nessa semana agora, até o próximo dia 12, acontecem as convenções, né, de todos os partidos para homologar o nome dos candidatos e dos suplentes. Aí, o meu destaque aqui é para essa última novidade, que é aí o provável lançamento aí da Tenente-Coronel Rúbia Fernanda de Oliveira Santos, que é do Patriotas, né? E que pode ter aí o apoio declarado do presidente Jair Bolsonaro. E aí o meu destaque também, só para complementar ele, ela poderá ter, né, essa possível candidata aí, a Coronel Rúbia Fernanda, poderá ter lá na coordenação jurídica dela um dos mais brilhantes advogados em direito eleitoral. O advogado José Antônio Rosa. Mas, Nayara, vou aqui apelar para você aqui, né, porque como a representante, né, das mulheres de Mato Grosso, aqui na bancada da Notícia de Frente, você às vezes fala assim, olha, vida de mulher não é fácil. E não é mesmo. E não é mesmo. E a Tenente Coronel Rúbia Fernanda vai ter um trabalho aí difícil pela frente. Porque deve ser aí o escolhido como primeiro suplente dela, o ex-deputado Vitório Galli. Estou correto na avaliação, né? Nayara? E foi difícil, né? E foi difícil. E o seguinte, Vitório Galli, que é um dos telespectadores mais assíduos aqui do A Notícia de Frente. E que é muito polêmico também, né? Carrega aí nas costas polêmicas e processos também pelas coisas que Foi fala. condenado, né? Recentemente, num processo aí por declarações homofóbicas, é isso? Isso mesmo. A Defensoria Pública de Mato Grosso é que acionou o ex-deputado Vitório Galli, né? Que não gosta de Mickey, de Rei Leão. Que pode ter uma declaração contra ele de Donald Trump. Ele quer prejudicar os negócios dos Estados Unidos para não visitar a Disney, né? Olha, vamos falar da visita do vice, agora presidente Vamos, mas você não vai deixar eu citar seu meu destaque? Desculpa! Olha só. Eu sempre percebi Vamos para o destaque do Antero. Mil perdões, Antero. Que também é Senado, não é isso, Lúcio? Vamos lá. Sim. Na verdade é o seguinte... Desculpa, Antero. Anterinho. Que bobagem. Daqui a sua mão. Tá bom. Meu destaque é o seguinte, que o DEM pode rachar definitivamente nesta eleição. Pensar os campos fora do DEM não dá para pensar, né? Mas já dá para começar a pensar Mauro Mendes fora do DEM. No Aliança? Será? Não sei. Não sei. Não sei se é no Aliança, não sei onde é. Mas, porque assim, duas informações. Não é à toa que o Mauro Mendes queria adiar essa eleição com aquele argumento do coronavírus. Porque é uma verdadeira bomba dentro do DEM essa eleição suplementar para o Senado. Primeiro, a candidatura irretratável do Júlio Campos. E, por sinal, diga-se de passagem, legítima. Tem toda a legitimidade, como ex-senador e ex-deputado federal e ex-governador, de ser candidato ao Senado. Então, é legítima a candidatura do Júlio Campos. Segundo, o Júlio Campos vai ter o apoio do Emanuel. Terceiro, vai ter a coordenação política do Emanuel em Cuiabá. Isso em 2020. Terminada a eleição de senador, começa qual eleição? A de prefeito.
Quem que é o candidato a prefeito? Emanuel. Como dissociar os campos de Emanuel depois dessa eleição de senador? E Mauro Mendes também vai apoiar Emanuel? Todo mundo sabe que não. Daí eu concluí. O racha do DEM é inevitável, né? Então, a gente vai comentar sobre isso. Certo, Antero. Daqui a pouco, então, a gente vai falar sobre este assunto. Agora sim, me desculpa mais uma vez, eu já ia pular o destaque do Antero. É que eu fiquei pensando ali nas polêmicas que Vitório Gale fala, dos processos, e acabei pulando um pouquinho o seu destaque. Mas vamos seguir, falar da visita do presidente em exercício, que já está aqui em Cuiabá, Hamilton Mourão. Ele que chegou ontem à noite com um forte esquema, né, de segurança, inclusive para a imprensa, porque vai ter uma coletiva hoje, quando ele deixar a capital mato-grossense, ele vai conceder uma coletiva no aeroporto. O esquema de segurança, olha, fortíssimo, até mesmo para credenciamento dos jornalistas. E ele que vai se encontrar hoje pela manhã com o governador Mauro Mendes no Palácio Paiaguás. E por conta disso, foi suspensa na manhã de hoje o expediente ali no Palácio Paiaguás para poder receber aí a visita do presidente em exercício Hamilton Mourão. E ele é presidente em exercício porque o presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos. Aí a comitiva brasileira viajou para os Estados Unidos no sábado e só volta amanhã. Então até amanhã o vice é o presidente em exercício. E ele vai falar sobre a Amazônia Legal, vai tratar aí dos assuntos relacionados da Amazônia Legal, que Mato Grosso faz parte. E que a principal polêmica aí é que eles retiraram os governadores do Conselho da Amazônia Legal, né? O que não é uma boa medida, né? Então é isso que vai estar em debate. Os governadores da Amazônia chegaram a fazer uma carta criticando o governo brasileiro e depois dessa carta o vice-presidente foi designado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o coordenador dessa questão amazônica, porque ele conhece muito a Amazônia, porque como general ele serviu na Amazônia e comandou o Exército Brasileiro na Amazônia. Então são esses assuntos que vão estar sendo debatidos. Eu acredito que quanto mais tiver o envolvimento do Estado na ajuda ao combate ao desmatamento e na ajuda da preservação da Amazônia, é melhor. Não sei por que tem que ter a exclusão. Eu não estou falando de Mato Grosso, não, estou falando de todos os estados amazônicos. Mato Grosso é uma parte dele, a partir do paralelo 13, né, a partir da Nova Mutum, que faz parte da Amazônia Legal. Olha, vamos falar agora do Abílio Júnior, primeiro aqui da CPI do Paletó. Ontem teria mais um depoimento da CPI do Paletó do servidor público responsável pela instalação da câmera que flagrou os deputados estaduais recebendo dinheiro. Mas ele alegou que estava doente e não compareceu e o depoimento dele foi remarcado. Os detalhes com a Luciana Gavilha. Parte do parlamento já estava ocupado por alguns vereadores quando os membros da CPI abriram os trabalhos. E o presidente da comissão, Marcelo Gossick, anunciou a ausência do único depoente do dia. Era a vez de Valdecir Cardoso de Almeida. A advogada dele teria apresentado à CPI um atestado médico da unidade de pronto atendimento da Mourada do Ouro. Ele teve presente lá, foi atendido naquela unidade de saúde e que, em virtude disso, que os sintomas estão relatados aqui no pedido aqui formulado, ele não poderia estar presente e solicitou da comissão que fosse remarcada essa oitiva para no prazo de 7 dias. Febre, mal-estar, problemas do estômago. Não teve diagnóstico de uma doença? Foi só os sintomas que foi relatado aqui, que está relatado aqui no documento. Que ele esteve lá, ela até mostrou para a nossa equipe fotos também, então
em virtude desse pedido médico, a gente remarcou. Valdecir foi convocado novamente a comparecer à CPI porque foi responsável por instalar a câmera usada para gravar os deputados estaduais recebendo maços de dinheiro no Palácio Paiaguás. As imagens fazem parte das provas no acordo de delação premiada de Silvio César Correia, firmado com a Procuradoria-Geral da República, do qual também alegou que o dinheiro seria propina para que os parlamentares apoiassem os projetos do então governador Silval Barbosa, do qual também afirmou que seriam R$600 mil, divididos em 12 parcelas. A convocação de Valdecir tem a finalidade de elucidar uma questão importante, que se refere ao prefeito Emanuel Pinheiro. Valdecir chegou a ir ao cartório para firmar a anuência em uma declaração. No qual ele declarou que o prefeito Emanuel Pinheiro seria inocente, que aquele dinheiro não seria oriundo de propina, como disse Silvio César e Alan Zanata. Então, esses fatos é importante a presença do Valdecir aqui e nós remarcamos ela para que possamos ouvir e ele esclarecer melhor esses fatos aí. Valdecir já compareceu à CPI do Paletó há 2 anos, isso na condição de testemunha. À época, o depoimento dele foi contraditório em relação às declarações do ex-chefe de gabinete do ex-governador Silval Barbosa, Silvio César Correia. Portanto, existe a possibilidade de haver uma acariação entre Valdecir e Silvio. Foi proposto uma cariação entre ele e o Silvio César, porque teve algumas divergências relacionadas a isso. O Silvio veio e reafirmou que seria propina, ele tem essa declaração em cartório, e ele trabalhava junto com o Silvio. Então, essa situação é importante a gente ouvir ele novamente e, se necessário, se ainda continuar a divergência, também fazer uma cariação entre ambos aqui na Câmara Municipal. Diante da ausência do novo depoimento, 2 oitivas vão acontecer na próxima semana. Na segunda-feira, dia 16, será a vez de Alan Zanata e na quarta-feira, dia 18 de março, ficou para Valdecir. Essa CPI do Paletó aí, os vereadores, aí, principalmente os vereadores da oposição, eles vêm enfrentando aí muitas dificuldades, né, para dar sequência no trabalho dessa CPI. Ela caminha muito lenta, diferente, né, daquele outro processo lá contra o vereador, o ex-vereador, né, vereador Cassado Abílio Júnior, que aquela ali andou rápido, né, entendeu? Eles passaram o trator por cima de tudo e resolveram a coisa rapidinho. E agora é o seguinte, esse caso aí da delação do Silval Barbosa tem a chance de ir parar em importantes gabinetes lá de Brasília. Depois a gente vai voltar com maiores detalhes sobre isso. Só tem um detalhe, que assim, antigamente as pessoas ensinavam lógica na escola, né? Por que eu estou falando isso? Porque assim, se o dinheiro não é de propina, se você vai receber um dinheiro que é dívida, alguém te deve R$50 mil e vai te pagar R$50 mil em dinheiro, com dívida de pesquisa que você realizou corretamente ou que seu irmão realizou corretamente, qual que é a providência mais tranquila que você vai fazer ao receber os 50 mil, ainda mais os 50 mil que não é seu, que é do seu irmão? Qual que é a providência que você vai fazer? Você vai contar o dinheiro. É evidente. Quem está recebendo dinheiro legal, conta o dinheiro para ver se está certo o pagamento. Que não é uma ofensa, é normal. É normal. Alguém contou o dinheiro ali. Não, e só um outro aspecto. As imagens não. E só um outro aspecto. O ex-chefe de gabinete de Silval, Silvio César Correia, foi quem mandou instalar as câmeras. Não foi isso? Não foi? Foi. Foi o Silvio César, né? Aí quem fez o trabalho foi esse servidor aí que não foi ontem lá ao depoimento, o Valdecir Cardoso. Aí o seguinte, o Valdecir Cardoso registrou um documento em cartório dizendo que, olha, aquilo ali era uma dívida de uma pesquisa. Só que é o seguinte, quem pagou falou outra coisa. No caso, o Silvio César Correia, não é isso? Uhum. O portador da entrega do dinheiro, o Silvio César Correia, e o ex-governador Silval Barbosa falaram o seguinte, olha, chega de conversa fiada, aquilo lá era propina e ponto final. Eu queria saber qual o gênio que propôs para o Valdecir ir ao cartório e fazer essa declaração em cartório espontaneamente.
E deve ser gênio, hein? Olha, se funcionar realmente a justiça brasileira em Mato Grosso, esse não vai ficar bem para o Valdeci. Né? Vamos continuar falando de Câmara, porque depois de ter o mandato de vereador cassado na última sexta-feira, o agora ex-vereador Abílio Júnior diz estar sofrendo ameaças e pede por segurança. O parlamentar se reuniu ontem à tarde com o secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre Bustamante, para poder expor toda essa situação. Quem traz para a gente os detalhes é a Nayana Bricá. Participaram da reunião os vereadores Gilemário Alencar e Wilson Quero-Quero, que votaram contra a cassação de Abílio, e ainda o deputado estadual Ulisses Moraes. Os parlamentares pedem a proteção do vereador cassado. Nós viemos comunicar ao secretário de Segurança Pública o que foi dito nas sessões, as ameaças que foram feitas, as palavras que foram proferidas e dizer a situação atual. O vereador Abílio fez um enfrentamento na Câmara Municipal e nós agora precisamos prezar pela segurança do vereador Abílio, que ainda que cassado de maneira injusta, de maneira ilegal, precisa ter aí a sua, vamos dizer assim, a sua pessoa física preservada agora diante das coisas que vieram acontecendo nesses dias que procederam a cassação. Eles pediram também um canal direto com o responsável pela Gerência Especializada de Crime de Alta Tecnologia, o GECAT, para denunciar crimes virtuais em que estão sendo vítimas, as conhecidas fake news. A gente tem algumas denúncias que esses fake news são de pessoas ligadas ao prefeito Emanuel Pinheiro. Então a gente quer um canal direto com essa Delegacia de Combate a Crimes Virtuais, porque fake news é crime. Além disso, Abílio ainda registrou um boletim de ocorrência contra o vereador Toninho de Souza por ameaça. Toninho de Souza, na última sessão plenária, ele esteve numa discussão muito brava com a gente e numa dessas discussões ele chegou e olhou para os nossos olhos de uma maneira bem rígida e falou a seguinte fala: o medo ajuda a preservar vida. E diante de toda essa circunstância, eu fiquei meio constrangido, só que o vereador Gilemário e o vereador Quero-Quero, eles me atentaram à necessidade da gente buscar um apoio da Secretaria de Segurança Pública, tendo em vista tudo que a gente está passando, todo esse processo, a cassação, a tentativa de tirar a gente de uma disputa nesse ano agora, uma pré-candidatura a prefeito, essas ameaças, essas questões, todas as questões levantaram preocupações muito grandes no Gilemário, Quero-Quero e no Ulisses. E aí pediram para que a gente viesse aqui fazer essa representação. Na reunião foram apresentados ao secretário de Segurança Pública todos os documentos que comprovam as fake news e ameaças que o vereador diz ter sofrido. Diante da representação que está sendo protocolizada agora na área de segurança, a gente vai dar as apurações devidas, encaminhar para a Polícia Judiciária Civil para que faça os levantamentos necessários, especialmente nos crimes que eles apontam como crimes de internet. Vai ser encaminhada ao setor que apura esses crimes e eu vou pedir prioridade, visto a repercussão que tem dado na Baixada Cuiabana, essa cassação do vereador Abílio. O vereador Abílio Júnior teve o mandato cassado na última sexta-feira por quebra de decoro parlamentar. Com isso, ele fica por 8 anos inelegível, mas ainda pode recorrer da decisão. Vamos recorrer, o vereador Diego Guimarães, junto com os nossos advogados, ele está coordenando essa situação. Eu estou cuidando de outros processos, enquanto ele está acompanhando esse processo da representação contra o processo de cassação. Eu tenho uma nota aqui que é da assessoria de imprensa do vereador Toninho de Souza, que informou, por meio da nota, que mesmo diante das desavenças durante o processo que culminou na cassação do vereador Abílio Júnior, não houve, em hipótese alguma, nenhum tipo de ameaça ou qualquer espécie ao parlamentar e que a fala utilizada pelo vereador Abílio Júnior foi colocada fora do contexto, editada e divulgada sem estar de acordo com o assunto que ela estava inserida. Finaliza a nota. Eu só queria destacar 2 pontos aí. O primeiro registrar, reafirmar novamente essa cassação aí profundamente injusta do vereador Abílio Júnior, que estava cumprindo a missão que foi delegada a ele pela população de fiscalizar, né, o que funciona, o que não funciona
na administração pública. Então, o primeiro ponto é esse, destacar esta cassação injusta, porque o processo estava recheado de ilegalidades. Agora, lamentar um outro aspecto aí que é muito, mas muito negativo, é a questão da instituição Câmara Municipal de Cuiabá. O que é que os vereadores jamais deveriam permitir acontecer. A imagem da Câmara está muito mais arranhada do que era lá atrás, quando ela foi batizada de Casa dos Horrores. O que eles fizeram nesse processo aí ajudou a manchar, mas muito mais a imagem de uma instituição que deveria ser preservada. Mas eles não estão olhando para a imagem da instituição, né? Aí eles recebem lá um outro carimbo, puxadinho da prefeitura, infelizmente. Pois é, eu quero só destacar aqui um postzinho que a gente recebeu do Abílio, que pode lançar aí a mulher dele nas próximas eleições. Vamos aqui à tela, por favor. Ele que colocou uma foto com a esposa e disse ali, tem os dizeres, aqui a foto no Dia da Mulher, e ele fala, né, esses políticos corruptos não têm ideia do perigo que estão correndo ao tentar me tirar da política. Ela é muito mais brava que eu, muito mais inteligente que eu, e ela não tem dó de político, não. Aqui em casa, ela é quem manda, na rua, ela é quem manda também. Perguntei para ela, se um dia fosse primeira-dama, se ela aceitaria a Secretaria da Mulher. E ela respondeu, de jeito nenhum, quero a Secretaria de Combate à Corrupção. Tudo bem. O Abílio, nesse momento, devia estar lutando pelo retorno dele, né? É isso que esperam os seus eleitores, que ele dê prioridade à volta dele à Câmara Municipal de Cuiabá, que tem tudo para acontecer, porque as irregularidades são muitas. É muito difícil um juiz, qualquer juiz, passar por cima disso. Ele falou na matéria, mas né, o juiz precisa ser acionado. Que o Diego Guimarães está cuidando de tudo isso. O Diego Guimarães passou a cuidar disso. Olha, antes do intervalo, eu quero chamar aqui a matéria do GD. Vamos para o portal Gazeta Digital, por favor. STF nega recurso para a Selma ficar mais tempo no Senado. Daqui a pouco a gente vai ao destaque do Lúcio do Antero, que também é Senado. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, decidiu negar provimento ao mandato de segurança da senadora cassada Selma Arruda no Senado Federal. A juíza aposentada queria a suspensão do seu processo na Comissão de Ética da Casa e que ao menos fossem para novas fases, como em casos anteriores, o que alongaria o mandato dela como senadora de Mato Grosso. Em seu pedido, ela alega que sua ampla defesa estaria sendo prejudicada no Senado, depois com a forma atual com que o rito da cassação vem sendo conduzido dentro da casa, alega então a senadora Selma Arruda. Ela conhecia o rito. O rito foi anunciado. Deram o prazo lá para que ela apresentasse a defesa, me parece aí que o prazo seria de 10 dias. A senadora cassada Selma Arruda não apresentou a defesa dela. E no rito que foi anunciado lá pela presidência, pela mesa diretora do Senado, estava estabelecido o seguinte, na hipótese de ela não apresentar a defesa dela, seria nomeado um advogado dativo, um advogado público, para que essa defesa fosse feita. E aí o Supremo Tribunal Federal dá a resposta ao pedido dela e dizendo o seguinte, olha, o Senado pode continuar com esse processo. Ou seja, não demora muito, né, para que o Senado reconheça, né, oficialmente a cassação da senadora. Eu acho que depois das convenções, no final desta semana ou na semana que vem, teremos novidades sobre o final do mandato da senadora Selma Arruda. E aí Carlos Fávaro assume o Senado, é isso? Pois é, aí é uma outra, aí é um outro parto. Provavelmente, né? Porque há uma decisão do presidente do Supremo. Vamos então para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente vai falar sobre Senado, as eleições suplementares que devem acontecer no dia 26 de abril. A gente já volta.
Olha, agora eu tenho um recado para os homens, principalmente aqueles que já cruzaram a linha dos 40 anos e precisam cada vez mais se cuidar. Lembrando aí que no caso da próstata não é diferente. Por isso a gente vai acompanhar agora um recado do Max. Bom dia, Max. Olá, Nayara, muito bom dia a todos da bancada. Nessa terça-feira, vamos falar de saúde? Olha, nós homens precisamos estar sempre atentos aos fatores que mudam com o passar dos anos. Quando cruzamos a linha dos 40 anos de idade, alguns cuidados são necessários e entre eles um dos mais importantes é a próstata, responsável por diversas funções no organismo e que, quando deixa de funcionar corretamente, pode causar muitos problemas, entre eles o inchaço, o desconforto e a impotência sexual. Uma próstata inchada acaba bloqueando os canais da uretra e impedindo a circulação sanguínea e atrapalha bastante a vida de quem tem esse problema. É aí que entra em ação o PróstaGold. O PróstaGold tem em sua fórmula elementos extremamente benéficos para a próstata. Ajuda a desinchar, melhorar o seu funcionamento e também a prevenir. E com isso, você vai evitar muitos problemas. Quando a sua mulher implica para você se cuidar, não é à toa. Às vezes os homens são realmente um pouco desleixados com a saúde. Então ouça o que é bom, cuide-se. É uma maravilha poder contar com esse produto utilizado e aprovado em todo o Brasil, que também melhora a pele e o sangue e não tem contraindicação, já que é 100% natural. PróstaGold para todos nós, afinal, quem se ama se cuida. Então, ligue agora para 0800 718 8881 e adquira mais saúde, mais vitalidade e mais disposição com o PróstaGold. 2 comprimidos por dia e você já se protege. Pode ligar agora mesmo, 0800 718 8881, que a nossa central de atendimento está prontinha e a postos para se atender. Saúde a todos com PróstaGold. Muito obrigado, uma ótima semana a todos. Obrigada, Max. Aqui, ó, o PróstaGold na minha mão. Liga, já adquira o seu PróstaGold, que é da Integral Natos. Obrigada pelo recado, Max. E olha, antes da gente falar do Senado, eu quero ir para as imagens do trânsito através das câmeras da CEMOB. A gente tem aí as imagens. É a Avenida do CPA, né? Já lá perto do Centro Político Administrativo, ali o chamado Hot Wheels. Trânsito tranquilo neste momento ainda, são 6 horas e 48 minutos, pelo menos aí nesse trecho tranquilo. E vamos falar de Senado agora, porque a secretária adjunta do PROCON estadual e pré-candidata ao Senado, a Gisela Simona, do PROS, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Confira alguns trechos dessa entrevista. Secretário, o partido da senhora, o PROS, realiza a convenção na próxima quinta-feira. Exatamente, vamos estar realizando... Para homologar o nome da senhora como candidata ao Senado. Qual será o foco dessa campanha? Então, de fato, né, a convenção do PROS vai acontecer no próximo dia 12 de março, às 9 horas da manhã, no Hotel Fazenda Mato Grosso. Fica aqui o nosso convite a todos os cidadãos mato-grossenses que queiram participar desse ato da democracia, né? E o foco da campanha é exatamente nós podermos aí fazer um pouco daquilo que eu, enquanto Gisela Simona, ao longo da minha vida, ao longo da minha história fiz, mas fazer propostas para os consumidores do estado de Mato Grosso, né? Aí representando o nosso estado naqueles pontos que interferem sim nas relações de consumo, que é o que dói no bolso do consumidor todo dia a dia. Né? O Senado da República tem essa função aí maior de representar o Estado, né? E dentro desse contexto, toda a área de regulação dos serviços públicos essenciais estão na mão aí também do Senado. Né? Então, quando nós falamos da energia elétrica, que hoje é cara e que precisa ter um novo modelo de regulação, do serviço aí de água, de transporte terrestre, da aviação civil, né? Todos eles fazem aí parte do papel do Poder Público Federal. Sem dúvida, essa questão aí dos direitos do consumidor é algo muito importante. Mas no Senado, essa seria a proposta da senhora, porque a função de um senador não seria um pouco mais ampla? Também, Lúcio, nós temos aí uma função que vai tanto de propor leis, e aí é por isso que eu falo da questão da regulação,
como também de fiscalizar o executivo. Sabemos aí que tem um papel grande hoje e uma necessidade de toda a população mato-grossense, que é o combate à corrupção, a qual nós estamos aí unidos nesse projeto, né? E como mulher, não vou esquecer também da possibilidade aí de um senador de ter emendas, por exemplo, e que nós podemos aí, quero muito que no meu primeiro ano, por exemplo, de mandato, que eu possa dedicar aí esse valor para a construção de creches nos municípios do estado de Mato Grosso, né? Então são atribuições aí que fazem parte do papel do senador, né? Ou seja, que vão desde propor leis, de fiscalizar o executivo, de poder aí, de alguma forma, auxiliar com emendas parlamentares, é dentro desse contexto que há aí esse papel e essa propositura, né, de nosso nome ao Senado da República. Agora, secretária, como que a senhora responde a algumas críticas? Por exemplo, esse ano, não tem muito tempo, a gente recebeu aqui o diretor do Sindipetróleo, Nelson Soares Júnior, e foi bem na época daquele primeiro aumento do etanol aqui em Mato Grosso. Ele falando da morosidade do PROCON, que o PROCON não tinha só que fiscalizar as bombas, os empresários, mas também as distribuidoras. E citou uma crítica para a senhora, de que a senhora usava ali o PROCON, o órgão, como trampolim para uma candidatura. Como que a senhora responde isso? Na verdade, primeiro é fato de que nenhum fornecedor gosta muito do PROCON, né? O PROCON, ele tem no seu papel e na sua missão fiscalizar. O nosso dever é proteger o consumidor. Então, segmentos aí que, de regra, praticam aí atos abusivos ao consumidor, acabam aí se sentindo, de alguma forma, injustiçados, né? E vejam aí que eu vejo como um ato aí de tentativa de defesa, né? Vejam que o PROCON fez, sim, uma fiscalização eficiente, né? Fizemos o nosso papel, como continuamos fazendo, o monitoramento de preços, não só de combustível, mas de outros segmentos, e é público e notório para a população daquilo que foi aí mais, na verdade, que mais doeu no bolso do consumidor no início desse ano de 2020 aqui. Alguns candidatos procurando aí obter o apoio da senadora cassada Selma Arruda. Outros querendo o apoio do presidente Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. Qual a avaliação da senhora sobre isso? Todo apoio é sempre positivo, né? Nós estamos aí num pleito eleitoral e ter o apoio, né, de uma autoridade, ela é sempre importante, principalmente aquelas autoridades que têm uma avaliação positiva pela população. Agora, o que eu vejo é quem vai executar, quem vai exercer o mandato, é o nome que está na frente aí da chapa candidatando ao Senado. Então, o eleitor, o cidadão, ele tem que analisar o perfil de quem está colocando o nome à disputa. Acredito que o fato hoje de você ter ficha limpa, de você ter serviço prestado à população, é isso que deve ser olhado pelo cidadão e não exatamente se ele tem apoio de A, ou B ou C. Antes aí de ter sido cassado o mandato da senadora Selma Arruda, a senhora tinha se manifestado que tinha interesse em concorrer à eleição aqui da Prefeitura de Cuiabá, né, na sucessão aí de Emanuel Pinheiro. Agora, a senhora vai ser candidata ao Senado da República. Tem chance ainda da senhora vir a ser candidata a prefeita de Cuiabá em outubro? Nós estamos aí 100% dedicando a nossa energia e colocando o nosso nome à disputa do Senado. Acreditamos aí que seremos vitoriosos nessa chapa do Senado, aí não participaremos da eleição municipal. Mas na hipótese, de repente, de não ser vitoriosa, a senhora pode ser candidata? Se não acontecer, o projeto vai ser repensado. Bom, é o tema também do Lúcio, mas antes, Lúcio, o tema é Senado, eu quero dar um recadinho aqui, porque o nosso telespectador pediu para dar. Vamos ver aqui a tela? O telespectador falou o seguinte, é o Nélio Neves, olha, bom dia bancada, Lúcio, Antério e Nayara. Tem como vocês darem um recadinho para o meu chefe, que vou chegar um pouquinho atrasado, porque tenho que esperar o término do jornal A Notícias de Frente, presidente do bairro do Campo Verde, Nélio Neves, vocês são os melhores do estado. Obrigada, Nélio. Recado dado aí ao seu chefe, viu? Ó, só um pouquinho que é a Notícia de Frente daqui a pouco. Inclusive, devia, né, regulamentar essa questão do comércio, passar a funcionar a partir de 7h15 da manhã. Uma medida inteligente, porque o comércio vai produzir mais. Mais bem informado, o vendedor vai vender Produz mais. melhor, né, Antero? Vamos para o seu destaque, Lúcio. Daqui a pouco a gente volta para o WhatsApp.
A gente acompanhava aí a entrevista da secretária adjunta, né, do PROCON, Gisela Simona, que anunciou aí que é candidata ao Senado, né, e que se por acaso não for vitoriosa a campanha dela, aí lá na frente ela vai repensar a prefeitura. E o meu destaque de hoje vai repensar o projeto de ser candidata à prefeitura de Cuiabá na sucessão de Emanuel Pinheiro. E o meu destaque também aqui é para uma outra mulher, né? Que é aí a última novidade nessa campanha ao Senado, né? É que o presidente estadual do Patriotas, aqui de Mato Grosso, vai ter a convenção agora. A convenção deles é na próxima quarta-feira, portanto, amanhã. E o presidente estadual do Patriotas, aqui em Mato Grosso, o ex-deputado Vitório Galli, no final de semana aí, ele foi lá para as redes sociais anunciar o lançamento da chapa bolsonarista que irá concorrer à eleição suplementar ao Senado. Teve um vídeo lá que foi gravado junto com o presidente nacional da legenda, Adilson Barroso, que, assim, de forma empolgada, né, empolgadíssima, garante lançar a candidatura com o apoio do presidente Jair Bolsonaro sem partido. E aí o seguinte, teve lá um vídeo do presidente Jair Bolsonaro na semana passada, dizendo o seguinte: olha, eu tenho sim, ó, quiseram que estavam querendo que eu ficasse fora, que eu não anunciasse apoio para ninguém, mas eu vou ter candidato, na realidade, candidata ao Senado lá em Mato Grosso, e disse que iria apoiar uma mulher. E aí, esse anúncio oficial será dado na convenção do partido, o anúncio oficial de quem será a candidata, né? Que está marcada a convenção está marcada para esta quarta-feira, às 19 horas, no Ginásio de Esportes Verdinho, lá na Avenida do CPA. E a informação é de que o Patriotas deve lançar a Tenente-Coronel Rúbia Fernanda de Oliveira Santos, da Polícia Militar de Mato Grosso, para disputar a cadeira da senadora cassada Selma Arruda. Então, aí, a informação é essa, o nome da Tenente-Coronel Rúbia Fernanda já vem circulando aí desde o último final de semana, por conta aí dessa declaração do presidente Jair Bolsonaro, e uma outra informação é de que ainda não bateu o martelo, né? Não foi anunciado aí como coordenador jurídico da campanha da Tenente-Coronel Rúbia Fernanda, né? O advogado José Rosa, ele admite que ele recebeu o convite, mas que, por enquanto, ele vai auxiliar ali como profissional a realização ali, no aspecto legal, né, da convenção do Patriotas aqui em Mato Grosso. E aí, confirmando-se aí o lançamento da Tenente-Coronel Rúbia Fernanda, devem ser anunciados também os suplentes. E aí, eu falava aqui no início do programa de hoje que vida de mulher é difícil. Você já falou bastante isso aqui, né, Nayara? E a vida da Tenente-Coronel não vai ser fácil, porque o primeiro suplente, né, o ex-deputado Vitório Galli, deve ser o primeiro suplente nessa chapa do Patriotas aqui em Mato Grosso, chapa que seria apoiada de forma aberta, né, declarada pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu digo que eu falo o que eu disse aqui sobre o deputado Vitório Galli, porque recentemente aí ele enfrentou um processo aí e perdeu, né? A justiça condenou o deputado Vitório Galli por conta de declarações homofóbicas. Então, são resistências aí que essa chapa da Tenente-Coronel Rúbia Fernanda pode enfrentar, confirmando-se aí a primeira suplência para o ex-deputado Vitório Galli, que já falou do Mickey, já falou do Rei Leão, já falou de um monte de coisa, e aí teve problemas sérios com a justiça, e aqui, nesse caso aqui de Mato Grosso, quem entrou contra ele foi a Defensoria Pública, que a justiça, inclusive, mandou que determinou, né, condenou o depois deputado Vitório Galli a pagar uma indenização
pelas declarações consideradas como homofóbicas. Será que mais uma vez, Lúcio Antero, já para o Antero comentar aí o destaque do Lúcio, mais uma vez a mulher aí é usada na política para eleger um homem? Não, com certeza. Não, eu pergunto. Não acredito. Não é a personalidade. Porque uma pessoa que chega a ser tenente-coronel, ela tem personalidade para comandar, né? E acho que a indicação da tenente-coronel Rúbia de Oliveira Santos, ela é em função de algumas questões. Primeiro, que atende a 2 grupos que o Bolsonaro tem, assim, uma predileção. Primeiro que ela é militar, é tenente-coronel, é mulher. Então são, na minha opinião, vantagens que a pessoa leva na política. O fato de ser mulher, eu acho que ela é vantagem em qualquer profissão, né? Bom, esse é um. A outra questão é que ela está estudando para ser pastora e é da igreja evangélica. Então ela é terrivelmente evangélica, né? Como o suplente é terrivelmente evangélico. Então, o presidente Bolsonaro, ninguém desconhece que ele tem o maior apreço por essas 2 instituições, pelos militares, ele defende os militares e defende também os evangélicos. Então, esse é o perfil da tenente e coronel Rúbia, que é a candidata do Bolsonaro aqui. E está muito na cara qual que vai ser o slogan dela, né? A senadora do Bolsonaro. A novidade dessa campanha é que ela fará com que nós tenhamos mais votos do que teríamos normalmente em Mato Grosso. Essa campanha vai ser bastante aquecida em Mato Grosso. Porque o presidente Bolsonaro já anunciou isso numa entrevista em frente ao Palácio. Falou assim, eu não vou interferir em prefeito, alguns vereadores amigos meus eu vou apoiar, agora para o Senado da República em Mato Grosso vou ter candidato sim. Aliás, é uma candidata. Aí todo mundo correu para pesquisar e descobriram nas redes uma chamada de convenção dos patriotas. Sabe quem que vem para a convenção? Eduardo Bolsonaro. Eu imagino que não tenho nenhuma informação sobre isso, mas assim, é uma decisão do presidente Jair Bolsonaro. É uma decisão do filho dele, o Eduardo Bolsonaro. É uma decisão dos patriotas. Tem esse ingrediente de militar e de evangélico. E vai ter aqui a presença do Carlos Bolsonaro. Carlos? Carlos. Ou Eduardo? Carlos. Ah, não, que você tinha falado do Eduardo. Eu falei Eduardo. O Eduardo vai estar na convenção. Ah, sim. E o Carlos vai estar... na campanha. Muito provavelmente coordenando a campanha pelo WhatsApp. Onde ele é indiscutivelmente um dos maiores craques do Brasil. Ele, sem dúvida nenhuma, foi muito importante na eleição do presidente Bolsonaro e ele nem precisa vir para cá. Com certeza, a organização deles, ele deve ter organizado exatamente todo o público do Bolsonaro no estado de Mato Grosso. E tem também um outro componente aí que pode ser que tenha alguma influência nisso, né? É aquele processo lá na Comissão de Ética, lá no Senado, não é? Que envolve lá o senador Flávio Bolsonaro, muita gente querendo que o presidente Jair Bolsonaro ficasse de fora da campanha, e também nos bastidores atribuem o seguinte, que pode ter aí outras digitais no lançamento aí da tenente-coronel Rúbia Fernanda para ser candidata ao Senado. Pode ter mais gente interessada em criar algum tipo de divisão nessa eleição suplementar ao Senado da República. Vamos então para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Tem o destaque do Antero. Agora, 7h06, vamos para o comentário de Antero Paz de Barros.
Vai lá, Antério. Não estou de marcação com você hoje não, viu? Deus está vendo. Nada, é o seguinte, o MDB vai fazer a convenção hoje, faz a convenção um pouco antes da convenção do PDT. Hoje começam as convenções partidárias com relação a esta eleição suplementar. Ninguém está acostumado com essa eleição, então a população ainda não sabe que vai ter eleição, mas o PDT realiza sua convenção hoje à noite lá no Hotel Fazenda Mato Grosso. O MDB, muito provavelmente, deve anunciar o apoio ao candidato Otaviano Pivetta. Por que eu estou dizendo muito provavelmente? Porque, como sempre, há uma divisão no MDB. O MDB tem várias alas e o MDB vai primeiro discutir na sua convenção. Quem é que apoia o Otaviano dentro do MDB? O Carlos Bezerra, a Janaína Riva e tem evidente que o Carlos Bezerra lidera um bom grupo dentro do MDB. Mas, por exemplo, o deputado Juarez Costa e o ex-candidato a suplente do senador José Lacerda apoiam a candidatura de Carlos Fávaro. Até porque o José Lacerda ainda sonha em continuar como segundo suplente de Carlos Fávaro nessa disputa para o Senado da República. E a terceira posição do partido é a seguinte: o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, solicitou licença do MDB, licença assim, olha, o que vocês decidirem, vocês me deixam livre, porque o Emanuel Pinheiro não vai apoiar nem Carlos Fávaro, se essa for a decisão do partido, e nem Otaviano Pivetta, se essa for a decisão do partido. Emanuel Pinheiro vai apoiar a candidatura de Júlio Campos. Aliás, o Júlio Campos confirmou que Emanuel será o seu coordenador de campanha em Cuiabá. Então, Emanuel como coordenador de campanha em Cuiabá, isso nos faz concluir de que o racha no DEM será inevitável, porque ele vai coordenar a campanha do Júlio Campos. Ganhando ou perdendo, o Júlio Campos e os irmãos Campos vão ficar devendo esse favorzinho aí para o Emanuel. Em seguida vem a eleição do prefeito. Emanuel candidato à reeleição. Quem é que os Campos vão apoiar? E todos sabem que Mauro Mendes não apoia Emanuel Pinheiro. Então, só cabe uma conclusão. Imaginar que Júlio e Jaime vão sair do DEM é absurdo. Eles estão no DEM há muito tempo. Agora, o contrário não é tão absurdo assim. Pode ser que o governador Mauro Mendes se sinta constrangido a permanecer no Democratas, uma vez que o candidato dele, Mauro, escolhido para disputar a eleição em Cuiabá, muito, mas muito provavelmente, não terá o apoio dos Campos. E aí tem que se render realmente à habilidade política do Emanuel Pinheiro. Quando ele se dispõe a ser o coordenador do Júlio Campos, ele sabe que está abrindo definitivamente um racha no Democratas. Esse é o destaque. E os irmãos também, né? Tanto Júlio quanto Jaime Campos têm a consciência disso. Antero e Lúcio, dá tempo rapidinho da gente ir aqui para algumas mensagens. Vamos aqui ao telespectador Antero, que fala o seguinte: bom dia, Antero, está certo, o racha no DEM é inevitável, pois Mauro já adiantou de antemão que não vai apoiar a candidatura de Júlio ao Senado, o que tornará natural os irmãos Campos não apoiarem o seu candidato a prefeito, retribuindo o apoio ao Emanuel Pinheiro. Tem mais uma aqui. Bom dia, Antero. Tem um saudosismo tremendo pela velha guarda da política de Mato Grosso. Você e muitos outros políticos foram orgulho dos cuiabanos e mato-grossenses. Antero, seu nome é ideal para o Senado Federal. Abraço, Vilmar do Carmo. E aí, Antero? Não existe não, mas essa responde o possibilidade, Vilmar. Né? Não, Vilmar, muito obrigado, mas não existe essa chance. Tem mais participação aqui? Bom dia, votei na juíza Selma. Como ela foi cassada, não pretendia votar em ninguém, mas agora é o Valdir do 1º de março, falando aí, repercutindo o destaque do Lúcio sobre a candidata de Jair Bolsonaro. Vai votar na coronel do Bolsonaro, é isso? É o que ele está dizendo, é isso. Né? Mais ou menos. Tem mais participação aqui do nosso telespectador. Vamos, falando aí da CPI, né, do processo de cassação. Bom dia, Nayara, Lúcio, Antero, uma entrevista na Web TV.
O humorista André Lucas, usando o personagem Almerinda, disse que o caso agora do ex-vereador Abílio não será de cassação e sim de 10 Rivotril, que no caso do prefeito Emanuel Pinheiro é questão de faculdade, afirmando que a faculdade do crime, dizendo que ainda que ele não deve ir para reeleição e sim passar uma temporada no Pascoal Ramos, é o que fala aí o nosso telespectador. Bom, vamos então? Vamos. Antero. Até Lúcio. Obrigada. Obrigada. Que, rapaz, Nayara, você despediu primeiro de mim. Gente, tinha que encerrar o programa assim. Muito obrigado, Nayara. Antero, todo mundo sabe o carinho e o orgulho que eu tenho de estar aqui, ó, nessa bancada com esses dois. Mas a gente vai encerrar com imagens também do trânsito. Só um minutinho. Bom dia. Bom dia. Ali a região da Miguel Sutil, trânsito já movimentado no sentido aí, bairro Santa Rosa. Muito obrigada, a gente volta amanhã.